paz do Senhor, povo de Deus, mais um vídeo por aqui e hoje nós vamos falar sobre o livro de Tiago. Eu gravei um vídeo falando sobre 4 livros, que poderiam mudar a tua vida, que vai te ajudar no entendimento da palavra, e eu iniciei falando sobre João. Tem um vídeo aqui falando sobre algumas características e sobre o propósito do livro de João. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Tiago. Nós vamos falar sobre algumas considerações, o propósito, a visão, para quando você for ler, você já ter um entendimento, tá? Um entendimento do que se trata o livro de Tiago, tá? Então, o livro de Tiago é o livro de sabedoria do Novo Testamento. Particularmente, é um livro que eu adoro e que traz para nós algumas verdades e nos ensina a ser verdadeiros cristãos. Tá bom? Vem comigo estudar um pouquinho sobre Tiago, porque é bênção. Amém, meus irmãos? Então, agora nós vamos ler algumas considerações, sobre o livro de Tiago, que nos ajuda na interpretação e no entendimento dessa carta, tá bom? Vamos lá, vai dizer assim. Eu vou ler aqui, que fica melhor de entendimento para nós. Tiago, a carta de Tiago, é considerada como epístola universal, porque foi originalmente escrita para uma comunidade maior que uma igreja local. A saudação às 12 tribos que andam dispersas. Nós vamos ver isso no capítulo 1, versículo 1, juntamente com outras referências no capítulo 2, tá? Versículo 19 e 21. Vai falar sobre isso. Indicam que a epístola foi escrita inicialmente a cristãos judeus que viviam fora da Palestina. É possível que os destinatários fossem os primeiros convertidos em Jerusalém, que após a morte de Estevão foram dispersos pela perseguição até a Fenícia, Chipre, Antioquia, da Síria e além. Isso explicaria, primeiro, a ênfase inicial da carta quanto ao sofrer com alegria as provações que testam a fé e que demandam perseverança, tá? Nós vamos ver sobre isso no capítulo 1, 2 até o 12, vai falar sobre essa perseverança aí. Ponto 2. O conhecimento pessoal que Tiago demonstrava ter pelos crentes dispersos. 3. O tom de autoridade da carta, como pastor da igreja de Jerusalém. Tiago escreve às suas ovelhas dispersas. Amém? A maneira do autor se identificar simplesmente como Tiago, no versículo 1 do capítulo 1, revela sua posição de destaque na obra. Tiago, meu irmão de Jesus e dirigente da igreja de Jerusalém, é geralmente tido como o autor. Seu discurso no Concílio de Jerusalém, bem como as descrições dele em outras partes do Novo Testamento, correspondem perfeitamente com o que se sabe dele como autor desta epístola. Mas o mais provável é que Tiago tenha escrito essa epístola durante a década dos 40 depois de Cristo. A data tão remota para a escrita provém de vários fatores. Tiago emprega a palavra grega sinagogue, que é sinagoga, para referir-se ao local de reunião dos cristãos. Nós vamos ver isso no versículo 2 do capítulo 2. Segundo o historiador judaico José, Tiago, irmão do Senhor, foi martirizado em Jerusalém em 62 depois de Cristo. Amém? Então, eu não sei se você sabia, mas Tiago, que é o autor da carta de Tiago, era meio irmão de Jesus, tá?
meu irmão de Jesus, e era dirigente da igreja de Jerusalém, tá? Vamos agora para o propósito do livro de Tiago, que é muito importante a gente entender o propósito do livro, né? Porque aí quando a gente lê, a gente já tem ali um entendimento melhor. Bom, Tiago escreveu por 3 razões, vamos lá? Primeiro, para encorajar os crentes judeus que enfrentavam várias provações que punham sua fé em prova. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, para corrigir crenças errôneas a respeito da natureza da fé salvífica, tá? Terceiro ponto, para exortar e instruir os leitores concernente ao resultado prático da sua fé, da vida de retidão e nas boas obras. Amém? É um livro abençoado. Então vamos agora para a visão, para a gente entender melhor. Esta epístola trata de uma ampla variedade de temas relacionados à verdadeira vida cristã. Tiago exorta os crentes a suportarem com alegria as suas provações e a tirarem proveito delas. Exorta-os a resistirem às tentações, a serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes, e a demonstrarem uma fé ativa e não uma profissão de fé vazia. Adverte solenemente contra a pecaminosidade de uma língua indomável, tá? A sabedoria carnal, a conduta pecaminosa, a vida presunçosa e a riqueza egocêntrica. Tiago encerra ressaltando a paciência, a oração e a restauração dos desviados. Gente, muito forte essa carta. Eu tenho certeza que ao você ler Tiago, você será edificado, você terá mudança na tua vida se assim você ouvir e guardar o que está escrito. Porque assim, é maravilhosa essa carta. Vai te ensinar muito, muito, muito mesmo. Né? E aqui está falando alguns pontos, né, sobre o que essa epístola fala, né, que fala que adverte contra a pecaminosidade, sobre o pecado, sobre a língua indomável, sobre a sabedoria carnal, a conduta pecaminosa, a vida presunçosa, a riqueza egocêntrica, tá? Olha só o tanto de coisa que fala. E a restauração dos desviados. Gente, muito forte, meu Deus. Vamos continuar? Em todos os cinco capítulos do livro de Tiago, destaca-se o relacionamento entre a verdadeira fé e a vida piedosa. A fé genuína é uma fé provada, ativa, pela qual se ama o próximo como a si mesmo. Manifesta-se pelas boas obras, mantém a língua sob rígido controle, forte. Busca a sabedoria de Deus, submete-se a Deus como justo juiz. Confia em Deus para o viver de cada dia. Não é egocêntrica nem libertina, é paciente no sofrimento e diligente na oração. Muito forte, gente, muito forte. Essa é a visão do livro de Tiago, tá? Agora nós vamos para a característica, para a gente finalizar o livro de Tiago, tá bom? Algumas características, nós vamos falar sobre 7 características do livro de Tiago, tá bom? Vamos lá. 7 características principais assinalam essa epístola. A primeira, vamos lá. É muito provável que ela tenha sido o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Então aqui vou abrir um parênteses, provavelmente, tá? Que seja, que ela tenha sido o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Provavelmente, não estou afirmando que seja, porque alguns dizem que é Marcos, outros dizem que é João e assim sucessivamente. Mas aqui
né, a gente vai falar que é Tiago, né? Nesse estudo aqui, tá falando que é provavelmente que Tiago tenha sido escrito, tá? Primeiro, provavelmente. Segundo ponto, embora contenha apenas duas referências nominais a Cristo, há nela mais alusão aos ensinos de Jesus do que todas as demais do Novo Testamento. Isso inclui 15 referências ao Sermão da Montanha. Forte. Ponto 3. Mais da metade dos seus 108 versículos são expressões imperativas ou mandamentos. Ponto 4. Sob vários aspectos, é o livro de Provérbios do Novo Testamento, pois está repleto de sabedoria divina e instruções práticas, visando uma vida cristã realista, e está escrito em estilo sucinto, com preceitos, direitos e analogias realistas, o que eu havia falado antes, né? O livro de Tiago é considerado o livro de sabedoria, né? Provérbios do Novo Testamento. Ponto 5. Tiago é um hábil observador dos fenômenos naturais e da natureza humana pecaminosa. Repetidas vezes ele extrai lições disso para desmascarar esta última, tá? Ponto 6. Mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, Tiago destaca o devido relacionamento entre a fé e as obras, tá? Para finalizar, ponto 7. Tiago às vezes é chamado o Amós do Novo Testamento, por tratar com firmeza a injustiça e as desigualdades sociais. Gente, é um livro bem pequeno, com 5 capítulos, não é isso? Então, assim, eu recomendo você ler, porque eu tenho certeza que ao você ler, você será edificado, porque é um livro de sabedoria que traz para nós uma visão maravilhosa para as nossas vidas. E se nós lermos e guardarmos no nosso coração e praticarmos, nós teremos uma vida verdadeiramente cristã. Amém? Então nós falamos sobre 4 livros que podem mudar a nossa vida e 4 livros que temos que iniciar, né? Lendo a Bíblia. Eu falei sobre João, já tem um vídeo aqui a gente falando sobre propósito, característica do livro de João. Hoje foi sobre Tiago. O próximo será sobre o livro de Salmos, tá bom? E o próximo, que são 4, livro de Provérbios, tá bom? Então, o próximo vídeo, nós vamos falar sobre o livro de Salmos, tá? E você não pode ficar de fora, tá? Então, assista o vídeo, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Até o próximo, se Deus quiser.